Olá, vamos então fazer um esboço desse curso do livro de Isaías, o que você vai aprender, o quanto é importante você conhecer desse profeta apocalíptico e messiânico. Por quê? Porque ele profetiza sobre a vida, sobre o ministério, sobre a morte de Jesus, sobre a ressurreição, sobre a glória, sobre a Jerusalém celestial, sobre a destruição do mundo. Ele profetiza um apocalipse que está no livro de Apocalipse, muitas das coisas do profeta Isaías. E muitos crentes, não conhecem o livro, não conhecem a intensidade do que está escrito nesse livro. E nós vamos então estudar esse livro. Em qual contexto, pastor, que nós vamos estudar esse livro? Eu quero que você caminhe comigo, para que você possa sentir o gostinho daquilo que você vai aprender durante esses meses que estaremos estudando o livro do profeta Isaías. Então vamos começar. Contexto espiritual do livro. Isaías tem muito contexto espiritual. Ah, você separou todos? Lógico que não. Isso é só para colocar um pouco de mel na sua boca, para você ver o que você está perdendo se não fizer o curso, né? Por exemplo, em Apocalipse capítulo 9, fala de um animal. Esse animal, olha que coisa esquisita. Ó, cabeça de leão, né? Corpo é um cavalo com asa, com cabeça de leão. Solta enxofre pela boca, fogo pela boca, enxofre. E na sua cauda, ele tem a cabeça de serpente. E fala que o poder desse animal está na boca e está na cauda. E a gente, quando lê aquele animal, você fica viajando que isso aí vai aparecer na Terra. Será que é isso que Isaías quer falar que vai aparecer na Terra? Lógico que não. O Apocalipse está todo codificado. E muitos dos códigos do Apocalipse estão no livro de Isaías. Um deles é esse. Isaías também vai falar do que é chave, que muito crente faz campanha da chave. Eu não vou falar para você o que é chave hoje, mas eu vou te falar o que é esse animal. Esse animal, ele é o império do anticristo. Agora, o poder dele está na cabeça e na cauda. Então, Isaías ele vai desvendar qual é o poder do império do anticristo. Em Isaías 9,15 diz o seguinte: o ancião, o homem de respeito é a cabeça, e o profeta que profere mentira é a cauda. Então, você pega aquele animal de Apocalipse, Isaías está falando que o poder do império, ou do animal, ou do que representa o império, é a cauda, é o falso profeta. É a mentira sendo transformada em verdade dentro da igreja. A palavra ancião, presbítero, pastor é a mesma. Então, um pastor é um presbítero, é um cabeça. Então, ele profere mentira. E isso vai apagar o espírito dentro da igreja. Então, eu pego lá um trecho de Apocalipse, do animal, que é o império do anticristo. E já está desvendando para mim Isaías qual que é o poder do império. São os falsos profetas. A mentira sendo pregada como verdade. Isaías 9,15 retrata isso. E será que foi isso que Jesus falou? Em Mateus 7,15, Jesus fala: acautelai-vos dos falsos profetas. Em 2 Pedro, capítulo 2, de 1 a 3, ele fala sobre os falsos profetas. O apóstolo Paulo, 1 Timóteo 4, fala dos falsos profetas. João fala dos falsos profetas. Então o Apocalipse nos dá um alerta quanto à mentira sendo ensinada na igreja, como se fosse verdade. Então isso aí é um detalhe de um contexto espiritual do livro de Apocalipse. Vamos então desvendado no livro de Isaías. Vamos continuar então. Isso aí também é interessante porque muitos cristãos creem que o símbolo do Espírito Santo é a pomba. Isaías também vai desvendar a questão da pomba. Mas primeiro, Isaías vai falar algo que está no livro de Apocalipse 1,4. Fala: João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Ué, mas se o Espírito Santo é um, como 7? Em 1 Tessalonicenses 5,19, o apóstolo Paulo diz: não apagueis o Espírito. O Espírito tem 7 atributos, 7 lâmpadas, que não devem ser apagadas. E no livro de Isaías, você vai abrir Isaías 11, 1, 2,
diz o seguinte: do tronco de Jessé sairá um rebento. Jessé é o pai de Davi, o rebento é Davi. E das suas raízes, um renovo. O renovo é Jesus, descendente de Davi. Repousará sobre ele, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e entendimento, o Espírito de conselho e fortaleza, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Os 7 atributos do Espírito, que estão no livro de Isaías, estão no livro de Provérbios, estão em toda a Escritura, toda a Bíblia. E é o que você tem que perseguir. Ser cheio de fé, de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor do Senhor. Então eu coloquei algumas coisas do contexto espiritual para você ter o gostinho do que você vai aprender nesse livro, que é um livro maravilhoso, apocalíptico, messiânico, e também arqueologia. O que você está vendo aí em Israel são cavernas no deserto da Judéia. E em 1947, dentro de uma dessas cavernas, foi encontrado o livro do profeta Isaías completo. Hoje ele está no museu em Jerusalém. Esse livro é um achado preciosíssimo, porque é a Bíblia com 2000 anos. Me fala uma escritura que tem 2000 anos. Então está lá em Israel no museu. Você não pode nem tirar foto para ele não deteriorar. Eu vou colocar uma foto dele aí para você ver, né? Lá tem cópias para você tirar foto. O original fica na penumbra, não pode fotografar. E aí sou eu lá, mais novo, né? 2010, 14 anos atrás, nesse lugar, né? Diante aí na cidade de Essênios, desenterrada no deserto. Quem guardou aí esse rolo aí na caverna, possivelmente são os contemporâneos de João Batista, né? De pessoas que eram guardiões da palavra, essênios que moravam separados no deserto. Então eu estive lá, eu já fui em Israel 3 vezes, eu falo um pouco de hebraico, conheço da língua hebraica, né? E também nós vamos estudar as escrituras na língua original. Você vai ver o tanto que vivifica, né, as coisas que estão na escritura, que muitas vezes você não percebe, porque está escrito em português. Então nós temos aí o deserto da Judéia, né? O contexto arqueológico, você vai aprender também dos reis de Israel, provas do rei de Israel, o tanque de Siloé, muitas das coisas, as muralhas de Jerusalém, tudo do período de Isaías, dos reis, né, que caminharam no período de Isaías. Você vai conhecer muitas das coisas da parte arqueológica. Esse aí é o rolo que foi encontrado, né? Então o comprimento dele é 7,5 metros, aí tá as medidas. E foi descoberto em 1947. Não só esse, quanto outros, muitos fragmentos das escrituras, né? Isso é maravilhoso, é Deus manifestando para o mundo a existência dele, e a prova que a Bíblia, ela é um livro sagrado de Deus, é a palavra de Deus, infalível, inerrante, e é a nossa regra de fé. Então você deve estudar, deve investir nessa área. Se você não sabe, o mundo espiritual manda no físico. A nossa dependência é de Deus, e o meu povo, ele é destruído pela ignorância. Vamos então aí também, contexto. Qual contexto que é esse, pastor? Esse é o contexto geográfico. Muitas pessoas não sabem, por exemplo, a história de Jonas. Olha onde está Nínive, olha aqui. Jonas foi vomitado pelo peixe aqui, ó. Está a uma distância de 900 quilômetros. Tem muita gente que acha que o peixe vomitou ele em Nínive. Nínive hoje é Mossul, no Iraque. É onde o Estado Islâmico estava matando, degolando cristão. Então você vai conhecer também da geografia. Você vai conhecer a importância de saber, né? O reino dividido em 2, por que foi dividido, como que foi dividido. E o que isso significa para nós, igreja, hoje. O que nós temos a ver com Israel? Tem muita coisa a ver. E você vai aprender durante desse curso, eu creio, né? Eu posso afirmar para você que sua vida não vai ser a mesma mais. Você vai abrir a vista para a Bíblia e Deus vai se manifestar a você através da palavra dele. Então nós devemos sair do besterol, né, desse estudo superficial das Escrituras, desse oba-oba de ficar só procurando bênção e não procurar ser a bênção. Então a Bíblia, ela tem que fazer 3 coisas na sua vida: edificar, exortar e
e consolar. E eu creio que o estudo do livro de Isaías vai trazer para você temor e vai trazer essas três coisas, se Deus quiser. Aí também você está vendo o Império Assírio. Como que ele começou aqui, ó, no verdinho, e foi aumentando de tamanho. Esse é o império da época de Isaías que levou o reino do norte para o cativeiro. Espalhou eles pelo mundo. Agora, é o império da época de Jonas. Jonas é contemporâneo de Isaías. E eu te pergunto, esse é o império da época de Jonas, e por que Jonas não quis aqui pregar em Nínive? Hein? Por que ele quis desobedecer a Deus e foi para o lado contrário? Será que Isaías vai nos trazer também o motivo? Vai trazer. Esse império era um império cruel, um império maligno. E o povo de Israel estava adorando ídolos, imagens. E Deus chegou uma hora, leia Isaías 7,16, que falou: não ore por esse povo, porque eu não vou te escutar. E levantou esse império para tratar com o povo de Israel. Agora olha esse império, como que ele funciona. Vamos ver o contexto cultural, para a gente poder entender muitas das coisas da Bíblia. Temos que entender da cultura. Isaías vai falar de uma serpente voadora. Será que existe serpente voadora? Serpente voadora é dragão. Agora, quando a gente vê em Apocalipse, capítulo 20, verso 1 e 2, o dragão, a antiga serpente. Eu estou falando rápido porque é só uma aula inaugural. O curso vai ser dado mais devagar, né? Porque eu estou querendo condensar para ficar mais rápido para você poder entender o que vai ser dado, tá? Então, ó, Nínive, capital do Império Assírio. Olha na arqueologia, eles estão empalando pessoas. Ó. Isso aqui é arqueologia. Isso é o povo de Nínive. Olha como é que eles eram cruéis. Aqui você vai ver eles agora degolando. Eles faziam pirâmides de cabeça. Olha aqui, ó. Olha esse homem aí, ó. Olha aí, ó. A faca no pescoço. Então eles faziam crueldades terríveis. Tirava a pele do cara vivo. Tirava a pele igual você tira a pele de boi, de bicho. Fazia isso. Por isso Jonas não queria pregar em Nínive. Tinha medo. Povo ruim demais. Ele não confiou que Deus ia livrar ele. E Deus já estava ligado na cultura. A cultura, o peixe engoliu Jonas. Você fala, mas que isso? Que história que é essa de peixe engolir Jonas? E o povo de Nínive não matar ele. Por que não matou ele? Havia na cultura do Oriente Médio, na época de Jonas, que Dagon, a palavra Dag no hebraico é peixe. Dagon, o deus peixe, iria levantar um profeta, e que eram para eles ouvir esse profeta. Então Jonas ficou sendo conhecido como o profeta de Dagon. Tem na arqueologia o Dagon? Tem, você vai ver ele aí. Ó. Olha o Dagon aí. Então Deus usou da cultura para poupar uma cidade. Jonas foi engolido, e na cabeça do pessoal de Nínive, quem lhe mandou Jonas, ele ficou dentro de Dagon, do deus peixe. E foi Dagon que enviou ele. Por isso o povo de Nínive arrependeu e não matou ele. Então nós temos que conhecer esse contexto cultural da Bíblia. É muito importante saber, para você não pregar besteira, para você não ser enganado. Porque, repito, você é destruído porque falta o conhecimento. Vamos continuar. Tem um contexto de Apocalipse também, né? Um contexto escatológico da volta de Jesus, escatologia. E no livro de Isaías, ele está narrando o livro, e de repente ele muda todo o assunto de uma vez. E se você não conhece as escrituras por completo, você não vai entender. Por exemplo, em Isaías 2, de 1 a 4, ele tem uma visão. Ele está falando lá sobre os reis, né? O período dos reis que ele passou, e de repente ele tem uma visão. E ele fala, nos últimos dias, ó, essa visão é para o fim. O monte da casa do Senhor será estabelecido para cima, em cima do monte, e para ele afluirão muitos povos. Os povos não aprenderão mais a guerra, e a lei sairá de Sião. Pastor, e o que isso tem a ver? Muita coisa a ver. Você tem que conhecer mais da Bíblia. Isso aí vai falar do milênio. O que vai acontecer no milênio quando Jesus voltar há 1000 anos?
Está no livro de Isaías, capítulo 2, olha só. Desvendando o que vai acontecer em Apocalipse. Tem uma escatologia para os últimos dias. Ele vai falar muito do dia do Senhor, o que vai acontecer. Ele fala também sobre a queda de Satanás antes de existir terra. Se você tem uma curiosidade, pastor, eu vou conhecer as pessoas lá na glória. Isaías vai te responder se vai ou não. Isaías vai falar da primeira vinda de Jesus. Isaías vai falar da vida de Jesus antes dele nascer, quando ele estava com o Pai criando todas as coisas. Vai falar da volta, da eternidade. Isaías é um livro completo. É como se fosse um resumo de toda a Bíblia. Tudo que aconteceu de importante. Isaías é citado muitas vezes no Novo Testamento, por Jesus, pelos apóstolos. Então é um livro importantíssimo para você aprender. Também vai trazer um contexto histórico. Contexto histórico, olha aí, ó. O que você está vendo aí é arqueologia de novo. Senaqueribe, esse rei, ó. Esse rei aqui, um anjo vai botar ele para correr. Deus vai colocar esse rei para correr, esse imperador, usando um anjo. Vai matar 185 mil pessoas. Desse homem aí, ó. Agora a história dele aqui no Prisma, ó. Aqui é quando ele estava sitiando a cidade e o rei Ezequias clamou a Deus e Isaías respondeu para ele que esse homem aqui que estava afrontando Deus, ele ia voltar pelo caminho que ele veio. Deus enviou um anjo e o anjo matou 185 mil. Então, é muita coisa. É muita coisa. Você vai ver que o livro de Isaías está em Daniel. Está linkado em toda a Bíblia. Então você não pode perder isso. Você tem que dedicar tempo ao Senhor, investimento também. Pastor, você cobra para dar o curso? É a minha profissão. Eu não cobro para ser pastor, eu sou professor, eu vivo disso. Então você também está investindo no ministério. Você que está acompanhando aí a leitura bíblica do ano, é um investimento que você está fazendo. Eu não cobro R$ 1 para ler a Bíblia com todo mundo. Não cobro. Eu estou lá no grupo, né? Eu tenho lá, Deus levantou, né? De 10 pessoas, tem 385. Muitas das quais acompanham a leitura bíblica todo dia, o comentário. Desde o dia 1º de janeiro, que eu não parei, né? Nem fazendo cirurgia eu parei, de ler a Bíblia com todos e comentar. Então, se você quiser investir no meu ministério, pastor, eu queria investir. Pô, aí está aí o curso. Você está investindo em mim só, não, em você também. Essa é a forma de você me abençoar. Eu dou aula já há muitos anos. Eu tenho gente que tem aula comigo, tem 12 anos. 12. Tem gente que tem aula comigo há 7 anos. Tem gente que tem aula comigo há 3 anos. E tem turma nova, que tem 2 anos que tem aula comigo. Inclusive esses da turma nova, a maioria vai continuar a fazer o curso. Terminei Gênesis com eles, já dei Apocalipse para eles. E agora o livro de Isaías, que eles escolheram, que gostariam de estudar. Então você está convidado a fazer esse curso. Você está convidado a conhecer da Bíblia através do livro de Isaías. Isaías 53:9 fala até como que Jesus seria crucificado ao lado de 2 ladrões. Você já pensou nisso? Isaías é do ano 740 antes de Cristo e ele profetiza a morte de Jesus. Você vai aprender no livro de Isaías quem é que colocou Jesus na cruz. Você acha que é quem? Ah, pastor, quem matou ele foi o meu e o seu pecado, correto. E quem botou ele na cruz? Os romanos? Os judeus? Não. Faça o curso e você vai aprender isso e muito mais. Que Deus te abençoe, te capacite, que você possa perseverar em prosseguir, em aprender da Escritura Sagrada. E se você tiver qualquer necessidade, você pode me passar um zap. Se você tiver alguma necessidade especial que não permite você pagar o curso agora, me passa um zap. Né? Você não vai deixar de fazer, tá? Não vai deixar de fazer. Você pode me passar um zap que nós vamos conversar. Então fica na paz, né? Medita nas coisas que eu falei, né? E se der, você vai ser muito bem-vindo neste curso, tá? E você, eu creio, primeiro, que a sua vida não vai ser a mesma mais, e que o seu crescimento espiritual vai ser muito grande.
quero dizer que a minha dependência, a minha, é 100% no Senhor. Eu dou aula em seminário teológico, dava até o ano passado. Eu dei aula do ano de 2009 até o ano de 2023 em seminário. Então, eu conheço da arqueologia, da geografia, da história, do hebraico, né, do contexto espiritual, né? E você é meu convidado a estar fazendo esse curso. Que Deus te abençoe, te guarde, te livre de todo mal, você e sua família, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Fica na paz.